Eu não sei se você se atenta para isso, irmão, mas nós somos muito privilegiados. Somos privilegiados porque somos o povo de Deus. Fomos alcançados por sua graça, amor e misericórdia. Ele é maravilhoso, amém? Por isso que quando nós vamos louvar ao Senhor, nós precisamos nos entregar por inteiro realmente. Fazer com intensidade. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmos capítulo 22, verso 3. Eu creio piamente nisso que o salmista escreveu. Porque eu defino o momento do louvor na igreja não como um momento onde nós vamos fazer uma mera apresentação. Nós não fomos chamados, queridos, para fazer uma apresentação de homens, apesar que Deus nos usa, amém, querido, para sua graça e misericórdia. Mas nós nos movemos por propósito, e tudo é para a glória do Senhor. O seu respirar é para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos é para a glória, para que Ele seja exaltado e reconhecido, para que Ele seja visto. O momento do louvor não é um momento onde nós vamos fazer uma mera apresentação a fim de receber aplausos dos homens. O momento do louvor nós não fazemos simplesmente porque gostamos de fazer. Nós somos movidos no louvor porque nós sabemos a quem adoramos, e nós sabemos a quem servimos, e sabemos o que Ele fez por nós. O momento do louvor é quando um povo apaixonado, um povo que reconhece a grandeza e a majestade de Deus, que sabe o que Ele fez na cruz do Calvário, esse povo se reúne com o único propósito de exaltar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. E nós estamos aqui para isso, amém? Quando você sai da sua casa, quando você pega o seu transporte para chegar a esse lugar, querido, nós somos o povo que nos rendemos à presença dEle, porque sabemos que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Isso é privilégio de quem é filho. É privilégio de quem é filho, irmão. No mundo você vai encontrar músicas de morte. Aqui nós entronizamos aquele que vive e reina para sempre. Quem escreveu essas palavras, que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, foi Davi. Um homem que sabia exatamente o que ele estava dizendo, porque ele sabia. Tivemos uma palavra maravilhosa semana passada aqui, através do pastor Fido, do pastor Alex, mas eu me lembro que o pastor Alex citou sobre Davi, que quando ele pegou a sua harpa, e ali então ele tangia, diante de um homem que estava possesso por espíritos malignos, e de repente então, aquele espírito maligno saía, através de um som de um instrumento, não havia letra cantada e não havia alguém cantando. Já parou para pensar nisso? Não havia uma letra cantada e não tinha ninguém cantando. Era apenas os acordes de um instrumento, que foi executado por alguém apaixonado pelo Senhor. Uma das definições de música é que música é a expressão do sentimento, sentimento da alma através do som. Então, todo acorde, quando você vê alguém tocando, ele está transmitindo algo que ele é. E eu não sei se você já reparou também nesse episódio de Davi, quando a gente fala sobre expulsão de demônios, nós vamos ver que no Novo Testamento era algo corriqueiro, não é verdade? Expulsão de demônio acontecia direto, com frequência. Já no Novo Testamento, se a gente fala sobre expulsão de um espírito maligno, a gente vai lembrar de quem? Justamente de Davi. É o que mais se destaca, não é verdade? E a música estava nesse negócio. Agora, por que no Novo Testamento a expulsão de demônios era algo comum? Porque Ele veio, irmão. Ele se fez carne. E Ele veio estabelecer o reino dos céus, o reino de Deus. E quem estava imperando aqui? O reino das trevas, o império das trevas. Quando Jesus veio, um reino expulsou outro reino. Somente um reino expulsa outro reino, irmão. Por isso que era algo com frequência, a expulsão de demônios no Novo Testamento. Agora, quando a gente vai para o Velho, nós lembramos do episódio de Davi. Uma pessoa que estava tocando o seu instrumento, não havia letra, como eu disse,
E não havia ninguém cantando, apenas acordes musicais, uma melodia. Agora, por que, se Jesus ainda não havia vindo à terra, estabelecido o reino, por que Saul foi liberto de espíritos malignos? Nós precisamos entender, a música tem uma fonte. A música autoexiste em Deus. Você já parou para pensar que todas as nações se rendem à música? Todas as nações. Eu estava escutando um podcast de um rapaz que era de uma facção criminosa. Ele falou assim, ó, minha mãe era uma boa mãe, meu pai era um bom pai, e eu escolhi essa vida. Perdeu o pai. Ele chorava porque falava assim, eu queria que meu pai pudesse me ver agora que eu estou transformado. E sabe o que me levou ao mundo das drogas? Foi começar a ouvir umas canções que estimulavam essas coisas. Só para você ver o poder que a música tem. E o diabo sabe disso, irmão. O resultado do que nós somos, do que uma nação é o fruto que foi feito através da arte. Certo filósofo disse, você pode até escrever suas leis, mas se eu tiver a sua música, a sua arte, as pessoas irão me seguir. Só para você ver o poder que a música é. E Deus é a fonte de toda a música. O diabo veio deturpar a música. Agora, por que o espírito maligno? Porque Saul foi liberto através do louvor. Porque a música é algo divino. E o nosso Deus é divino. E Deus encontrou alguém que amava as coisas divinas. E que se relacionava com aquele que é divino. E quando esse tangedor, ele pegou o seu instrumento para tocar diante de alguém que estava possesso de espírito maligno, havia alguém que se relacionava com as coisas divinas. E quando Deus encontra alguém que se relaciona com aquele que é divino, coisas divinas acontecerão. Relacionamento é a chave, irmão. Relacionamento é a chave. Davi se relacionava com a presença de Deus, tanto que ele usou a seguinte expressão: uma coisa pedi, a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para poder contemplar e aprender no teu santo templo e contemplar a tua formosura. A igreja é um lugar onde nós aprendemos, não é verdade? A célula é um lugar onde nós aprendemos. Só que Davi, ele foi além. Ele foi além do aprender. Ele falou assim, eu quero contemplar Ele. Eu costumo dizer que o segredo de um adorador, de um apaixonado, é a contemplação. É a contemplação. Você já parou para pensar que no jardim, quando Deus criou todas as coisas? Quem lê o livro Encontrados por Deus vai saber do que eu estou falando. Se você ainda não adquiriu, meu irmão, adquire lá, porque esse livro, quando você adquirir, vai estar ajudando aqui no pagamento do prédio, amém? Glória a Deus. Se você ainda não leu, não adquiriu, adquira lá. Mas você já parou para pensar que Deus, Ele levou 7 dias, no 7º dia Ele descansou. Mas não é estranho eu falar assim, Deus descansou, sendo que Ele não se cansa? Parece que não bate a coisa, não é verdade? E se fosse para descansar, Ele podia ter descansado no 2º dia, no 3º, no 4º, no 6º. Mas Ele descansou só no 7º dia. O descansar de Deus, de um Deus que não se cansa, de um Deus que não cochila, um Deus que todo tempo está olhando para mim e para você, 24 horas do dia, nos amando, cuidando de nós. Deus só descansou depois que o homem foi feito, a sua obra-prima. Esse descansar, sabe o que Deus fez? Deus estava querendo dizer, a gente pode dizer mais ou menos assim, eu quero contemplar você, e você vai me contemplar também. No 7º dia, Deus contemplou toda a criação, e contemplou a obra-prima, eu e você, o ser humano. Deus sempre quis se relacionar de uma forma íntima.
Aí a gente entende porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque tudo foi criado por Ele. E Ele nos ama tanto. Quando Adão pecou, então perdeu esse lugar de relacionamento e de intimidade com Deus. Sabe? Eu creio que Deus, Ele quer nos levar a lugares mais profundos. É muito bom conhecer a letra, mas é muito bom também ouvir a voz. É muito bom conhecer a letra, a Bíblia, o manual, mas é muito bom ouvir a voz. E que sejamos pessoas que tenham o desejo de ouvir a voz dEle, de se render a Ele, porque nós somos um povo privilegiado. O Deus que é santo, o Deus que habita em meio aos louvores do seu povo. Ele não precisava vir, né, irmão? Mas Ele vem. Ele não precisava vir, mas Ele vem. Porque Ele nos ama tanto. Que desde o começo, desde o pecado de Adão, desde o começo, na verdade, sempre foi o intuito de relacionarmos. E Deus encontrou em Davi, esse jovem que queria se relacionar com Ele, amando as coisas divinas. E o salmista certa vez disse assim: eu te louvarei entre os gentios. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Romanos 15:9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei os teus louvores. Você já parou para pensar que nós estamos tão contaminados com a música de fora, que quem deveria influenciá-los somos nós com a música do céu? Satanás tem usado essa estratégia para levar pessoas para ir para o inferno. Mas eu e você somos portadores da glória do Senhor. Eu e você temos a revelação do céu através do Espírito Santo. O reino de Deus habita dentro de mim e de você, querido. Então isso significa que tudo aquilo que você fizer é para que o reino seja conhecido, o reino de Deus seja conhecido. Ali no seu corte de cabelo, na oficina. Céu na terra, irmão. Céu na terra. Você nele, ele em você. Agora dá para entender porque Jesus falou assim: Pai, faz, assim como eu sou um contigo, faça que eles sejam um como nós somos. Resgatando a contemplação. Oh, aleluia. Louvor que liberta. Pessoas precisam conhecer esse Deus a qual nós adoramos. O salmista está dizendo assim: eu te louvarei, para que as pessoas possam conhecer a grandeza da tua majestade. E eles serão libertos do reino das trevas, do império das trevas, assim como Saul era liberto quando Davi tocava. Eu e você temos que ter os altos louvores em nossos lábios, a fim de proclamarmos aquele que nos resgatou. Aleluia. Cantai ao Senhor, salmodiai atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo monte, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente. Acho muito lindo isso aqui, buscai a sua face continuamente. Não é apenas buscar as coisas de Deus, aquilo que Deus pode dar de material que um dia vai pegar fogo. Nós podemos ter tudo isso aí, irmão, não é pecado não. O errado é a gente só correr atrás disso e não buscá-lo. Buscar é fácil. Ele quer se revelar a mim e a você. Aleluia. Ele quer nos levar a lugares profundos. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade adiante dele, força e alegria no seu santo lugar. Que sejamos esse povo dispostos a dizer sim ao relacionamento com Deus e expressar através daquilo que nós fazemos
o quanto nós o amamos. Aleluia.